Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de estratégia de ações, e estamos começando o nosso Morning Call no dia 13 de janeiro de 2022. Dos destaques do dia, os mercados amanhecem sem direção definida, ainda reverberando os dados da inflação americana e com investidores se preparando para o início da temporada de resultados do quarto trimestre das empresas americanas, iniciada pela divulgação dos balanços de grandes bancos. No Brasil, o Banco Central divulga hoje o IBC-BR de novembro, considerado uma prévia do PIB. O Ibovespa fechou em queda de menos 0,59% a 111 mil pontos. O principal índice da Bolsa Brasileira interrompeu uma sequência de 6 altas em um pregão marcado pelo escândalo contábil envolvendo a Americanas. O dólar comercial caiu menos 1,55% a R$ 5,10. As taxas futuras de juros fecharam perto da estabilidade em dia marcado pelas primeiras medidas da equipe econômica do novo governo e pelos dados de inflação dos Estados Unidos. No mundo, os mercados globais amanhecem sem direção definida, enquanto investidores digerem os últimos dados da inflação ao consumidor e aguardam o início da temporada de resultados nos Estados Unidos nesta sexta-feira. A inflação ao consumidor, o CPI, continuou em tendência de baixa e registrou uma variação anual de 6,5%. Ainda em solo americano, hoje teremos o início da temporada de resultados nos Estados Unidos, com Bank of America, JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo divulgando seus balanços. Na Europa, a produção industrial da zona do euro aumentou 1% mês a mês, superando as expectativas de um aumento de 0,4% esperado pelo consenso. Na China, o índice de Hang Seng encerra em alta, reverberando o contínuo otimismo com a reabertura e com o aumento do apetite por risco à medida que o mercado aposta na desaceleração da alta dos juros nos Estados Unidos. Dados de importação e exportação também vieram melhores do que o esperado. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, o CPI, caiu para o nível mais baixo desde o final de 2021 em dezembro. Dados oficiais mostraram que o índice de preços ao consumidor caiu 0,1% em relação a novembro, levando a variação anual para 6,5%, ante 7,1% no mês anterior. A queda mensal do índice ficou abaixo das previsões dos analistas, mas a taxa anual ficou em linha com o consenso. O declínio do índice de preços catalisou apostas em uma desaceleração na próxima alta de juros do Fed. Investidores agora apostam em uma probabilidade de 91% de uma alta de 25 pontos base versus 77% antes da divulgação do dado, segundo a Reuters. Ainda assim, os diretores do Fed permaneceram alinhados em relação a novos aumentos, seja qual for o tamanho, e um destino final em algum lugar acima de 5%. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas da pasta para reduzir o tombo nas contas públicas, principalmente com foco no aumento de arrecadação. As principais medidas foram a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos tributários, programa de incentivo extraordinário para a redução da litigiosidade e denúncias espontâneas, revisão de gastos e contratos e execução de gastos abaixo do autorizado no orçamento. O ministro também reforçou a volta do retorno das alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras de gasolina e etanol nesse ano e a utilização do fundo PIS/PASEP. As medidas melhorariam o saldo primário do governo central em cerca de 243 bilhões de reais, mas há muita incerteza sobre a sua aprovação e eficácia. O time de economia da XP espera um impacto da ordem de 83 bilhões de reais, o que pode levar o déficit primário de 167 bilhões de reais, 1,6% do PIB, para 84 bilhões de reais, 0,8% do PIB nesse ano. É isso, bons negócios e até semana que vem.